Olá, sou o professor José Roberto, estamos aqui para mais uma videoaula, dando sequência ao nosso assunto aí sobre teoria e prática cambial. E hoje nós temos um assunto importante, são as moedas conversíveis e as inconversíveis, os regimes e as taxas cambiais. É muito importante esse tema, porque fala exatamente analisando todos os tipos de moedas, a forma como o papel moeda se evoluiu, a forma como a moeda vem sendo tratada ao longo do tempo, em que forma, em que condição a moeda proliferou ou não, quais são as taxas imbuídas aí nesse tipo de transação. Nós vamos discorrer mais sobre esse assunto ao longo desses slides. Espero aí que você tenha um ótimo aproveitamento dessa aula. As práticas cambiais, elas são importantes atualmente, porque tem um universo todo especial aí de disseminação aí da forma como a moeda vem sendo utilizada ao longo do tempo, e os países já perceberam que o câmbio, o setor de câmbio dos países é um dado muito importante para se gerenciar. Então é muito importante nós acompanharmos essa tendência do mercado em relação a essas moedas conversíveis e inconversíveis. Aqui nós temos a moeda como uma mercadoria. Ela é aceita por consenso geral aí como meio de troca econômica. Isso nem sempre foi assim ao longo dos anos, ao longo dos séculos. A moeda vem tendo um papel importantíssimo aí no trato econômico, como troca econômica. Ela vem sendo disseminada de uma forma especial e gerida pelos governos exatamente como um item que compõe a escala econômica, o sistema econômico, o sistema financeiro que nós analisamos aí numa videoaula anterior. Então ele é o meio em que se expressam preços e valores. Esses preços e valores, eles podem variar. Vai depender muito do lastro dessa moeda, vai depender muito da importância dessa moeda. E esse valor expresso, que expressa os preços, os valores, ela está intercambiada com a condição econômica do país, com a condição econômica da onde ela está sendo negociada. É muito importante nós determinarmos exatamente o nível, a que nível está a nossa moeda. Então, como moeda, ela circula anonimamente de pessoa para pessoa, de país para país, facilitando assim o comércio e a principal medida de riqueza. Então, atualmente nós temos aí essa troca de moedas de uma forma anônima. Isso é feito ao redor de todos os 150 países ou mais que existem no mundo hoje. Ela facilita o comércio em si, as trocas de mercadorias por um valor financeiro, e ela é também determinante aí no quesito medida de riqueza, o que uma pessoa tem, o que um grupo tem, o que um país tem, é granjeado exatamente através da quantidade de moedas que ela detém em seu poder. Então a moeda ela é um consenso geral, ela é aceita em todos os lugares, ela tem diversas formas, diversas representatividades, diversas formas de se representar e utilizar, mas o fascínio que ela impõe exatamente porque ela é uma medida de riqueza. Então o tema dinheiro ele fascinou as pessoas desde a época de Aristóteles até os dias atuais. O pedaço de papel aí rotulado R$1, $1, como exemplo 10 euros, 100 yuans, ou 1000 ienes, é um pouco diferente como o papel de um pedaço do mesmo tamanho arrancado de um jornal ou revista. Essa é uma comparação a grosso modo exatamente de como a importância que é um pedaço de papel, no caso o papel moeda, em comparação com um pedaço de uma revista qualquer. Mas permitirá que seu portador comande alguma quantidade de comida, bebida, roupas e os demais bens da vida, enquanto o outro serve apenas para acender o fogo. Então é uma comparação pertinente em relação ao valor do papel moeda, o valor do papel que nós carregamos nas nossas carteiras, exatamente por isso.
Porque dependendo do tipo de papel que você carrega, né, você comanda aí uma empresa, você comanda uma organização, você comanda aí o seu bem-estar, a sua vida. Você percebe um salário mensal, anual, um salário diário, onde você consegue exatamente transformar aquele papel moeda em bens de consumo para a sua vida. Enquanto o outro não, se você rasgar um papel de uma revista, de um jornal, ele não tem um lastro financeiro, ele não tem um lastro como papel moeda. Todos vão saber que ali ou você acende o fogo, um churrasco, uma fogueira, alguma coisa com aquele papel, ou você faz um artesanato, mas ele não serve como mercadoria de troca. Ele não tem o lastro financeiro que tem o papel moeda. Então é muito importante saber o valor da moeda. Nós sabemos que o dólar, o euro e a libra são as 3 moedas mais fortes do mundo, né? A libra em primeiro lugar, depois o euro e depois o dólar. Mas é o dólar que é negociado de forma geral, que é a moeda mundial, vamos dizer assim, uma moeda onde a economia se baseia, tudo é baseado no dólar, tanto as exportações, as importações, todo o comércio, inclusive até na China, é baseado na moeda americana, que ganhou um lastro muito importante, que tem uma importância no mercado, né? Isso já vem de muitos anos, né? A moeda americana no pós-guerra, o dólar assumiu essa posição, né? Que era na verdade da economia japonesa, ali, que começou ali na Primeira Guerra, mas depois com o Japão se envolvendo na Primeira Guerra e na Segunda Guerra Mundial, né, a Alemanha e o Japão perderam exatamente essa posição para os Estados Unidos, e aí o dólar assumiu. E para fazer frente a esse avanço do dólar, foi se criado o euro, né? Foi se criado o euro aí, final dos anos 80, 90, exatamente para combater a força da moeda americana junto aos mercados, né? Na verdade, os americanos eles ganham bastante com esse poder de fogo aí que tem a moeda americana. Então, mas né, uma moeda, né, ela não é indestrutível, né, na verdade. Quando ocorrem grandes aumentos na quantidade desses pedaços de papel, como ocorreu durante e depois das guerras, o dinheiro pode ser visto afinal não mais do que pedaços de papel. Se o arranjo social que sustenta o dinheiro como meio de troca quebrar, as pessoas procurarão substitutos, como os cigarros, o conhaque, que por algum tempo serviram como meio de troca na Alemanha após a Segunda Guerra Mundial. Como eu havia falado, que o dinheiro japonês, o dinheiro alemão e o dinheiro italiano, eles se enfraqueceram, né, durante a guerra. E aí, no caso, como não tinha mais papel moeda circulando nessas nações que era o eixo contra o resto do mundo, né, na Alemanha, né, no Japão também se negociavam produtos econômicos com mercadoria de troca usando apenas cigarros e conhaque e outros materiais que realmente nós não temos notícia, mas com certeza foram negociados naquela entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Foi a partir daí que os Estados Unidos aproveitou. Então a moeda, o papel moeda, não é indestrutível, não é uma coisa inquebrável, a forma como ela atua, né? Porque os países, quando algo acontecer, e hoje nós temos aí o avalanche das criptomoedas, quando algo acontecer em relação ao mercado e não se conseguir mais lastrear o papel moeda para ele valer como moeda de troca, com certeza as nações, as organizações, né, o sistema econômico, com certeza trará uma outra solução para negociar as mercadorias e as trocas. Então a função básica do dinheiro é permitir que a compra seja separada da venda, permitindo assim que o comércio ocorra sem a chamada dupla coincidência de escambo, né? É você oferecer alguma coisa em troca, né? Fazer um escambo. Então a função básica dele é essa, né? Você tem aí uma ponte entre a compra e a venda, e a partir dessa ponte, né, é determinado o valor da venda e é determinado o valor da compra.
né? Em princípio, o crédito poderia desempenhar essa função, mas antes de conceder o crédito, o vendedor gostaria de saber sobre as perspectivas de reembolso. Isso exige muito mais informações sobre o comprador e impõe custos de informação e verificação que o uso do dinheiro evita. Então poderíamos ter essa função do dinheiro de uma forma ser apresentada como um crédito, né? Você compra R$50 em crédito, né? Aquele crédito fica para aquele mês, depois você compra mais R$100, depois você debita aquele crédito, né? Mas exatamente como acontece, né? Com relação ao lucro do vendedor, não iria ter o lucro do vendedor. E esse lucro, na verdade, não existiria, porque você teria mais informações sobre o comprador, você teria um custo sobre essa verificação, e o dinheiro já é algo mais prático. É algo que realmente já delimita ali o que é venda, o que é compra, já estipula um valor fixo, e isso é fundamental para as trocas, né? Para evitar exatamente essa vantagem, tanto do comprador quanto do vendedor, né? Isso foi evitado usando o papel moeda, usando a moeda em si como dinheiro, como mercadoria de troca. Então, se uma pessoa tem algo para vender, né, e quer outra coisa em troca, o uso do dinheiro evita a necessidade de procurar alguém, né, capaz e disposto a fazer a troca desejada de itens, né? Isso hoje em dia é muito forte dentro do mercado. Nós temos realmente muito forte aí o dinheiro sendo realmente usado, né, para que cada pessoa, consumidor, possa satisfazer determinados itens, né? E o dinheiro entrou como solução exatamente para quem vende e, consequentemente, para quem compra. A pessoa pode vender o item excedente pelo poder de compra geral, isto é, dinheiro, para qualquer pessoa que queira comprá-lo. E em seguida usar os lucros, né, para comprar o item desejado de qualquer pessoa que queira vendê-lo. Então esse é o milagre do dinheiro, é o que ele faz, né, de um certo sentido, né, dependendo do item de venda, dependendo do que é feito, né, do que é determinado pelo valor de mercado, o vendedor ele terá um lucro com essa venda. O comprador será satisfeito com essa compra e o vendedor pode até reaplicar o dinheiro ou até o lucro em outra troca, em outra compra. Esse é o milagre do dinheiro, esse é o milagre da moeda, capaz de realmente exceder até a expectativa em relação a um lucro, a uma comissão, ou algo que realmente importa para ele naquele momento. Então a importância dessa função do dinheiro é dramaticamente ilustrada pela experiência da Alemanha logo após a Segunda Guerra Mundial, quando o papel moeda se tornou praticamente inútil por causa dos controles de preços que foram efetivamente aplicados pelos exércitos de ocupação americano, francês e britânico. O dinheiro rapidamente perdeu seu valor. Isso, na verdade, já foi uma jogada das nações aliadas, né, que venceram a guerra, né, como uma forma de enfraquecimento dessas nações, no sentido de ter acabado de uma Segunda Guerra Mundial exatamente para enfraquecer os mercados e causar uma dependência aí na Alemanha, na Itália, no Japão, que foram os aliados, exatamente uma dependência dessa nova ordem mundial que estava surgindo. Exatamente o papel moeda se tornou praticamente totalmente desnecessário nesse sentido, né? Caiu o seu desuso e o seu valor, exatamente por isso, né? Porque os americanos já tinham a intenção de estipular e de gerar uma moeda forte, né? Para contrapor ao que era antes instituído durante o pós-guerra. Durante a guerra, na verdade, e depois durante o pós-guerra. Esses exemplos eles mostram a função do meio de troca do dinheiro, né? A separação aí do ato da venda como do ato da compra exige a existência de algo que será geralmente aceito como pagamento. Hoje nós temos diversos recursos, né? Diversos recursos, né, que fazem esse meio de troca entre dinheiro, entre a compra e a venda, né?
E mesmo assim, no caso, nós temos também aí, né, o dinheiro aí sendo usado como reserva temporária, né, esse poder de compra. Então, o vendedor ele dispõe às vezes de um produto ou de um serviço e ele retém aquele produto exatamente, né, para ver se ele vai gerar um lucro extra ou alguma coisa em que ele possa oferir algum lucro posteriormente. E ao mesmo tempo o vendedor, o comprador, né, ele também pode escolher aí o produto ou o serviço que ele quer pelo melhor preço de mercado. Isso é chamado de função ativa do dinheiro. O dinheiro tem essa função, tem essa qualidade, né? Então hoje em dia nós temos as poupanças, hoje em dia nós temos os investimentos, né? Nós temos as estruturas financeiras que facilitam exatamente essa função ativa do dinheiro, de oferir lucros aí para os vendedores e ao mesmo tempo a melhor escolha para o comprador. Então a moeda tem essa facilidade, né? Tem esse know-how, né, de servir aí como ponte aí para os melhores negócios. E principalmente em relação às empresas públicas, privadas, nas instituições financeiras, às pessoas físicas. O poder de compra da moeda ele tanto ajuda vendedores quanto compradores. E esse equilíbrio é fundamental para que o sistema financeiro, o sistema de câmbio funcione a contento dentro da nossa sociedade. E nós temos os metais, né? Eles têm sido usados aí como dinheiro ao longo da história. Nós sabemos que o ouro, a prata e outros metais preciosos foram usados ao longo da história, né? Como observou aqui Aristóteles, as várias necessidades da vida não são facilmente transportadas. Então você tem uma necessidade, se você tiver um meio de troca, você facilita muito a sua, né, usabilidade, no caso. Isso já é um conceito moderno, mas que na época de Aristóteles não conheciam, né, essa forma de você ter aí a condição de onde você está, seja no seu local ali, ou numa outra cidade, ou num outro país, você ter essa facilidade de comprar um item, um bem, naquele lugar. Ou seja, não precisa você transportar uma geladeira para outro país, não precisa você transportar nada, você tem a moeda como poder de troca. E isso Aristóteles já enxergou antes de Cristo, né, exatamente em relação a essa função da moeda através da história. Portanto, as pessoas elas concordavam em empregar em suas relações umas com as outras algo que fosse intrinsecamente útil e facilmente aplicável aos propósitos da vida. Antigamente se negociava ferro, prata, ouro, eventualmente até diamantes, né, joias, né, metais preciosos que realmente eram facilmente identificáveis e aplicáveis nesse comércio em relação às trocas, porque antes não tinha o papel moeda, então as mercadorias, os metais preciosos eram realmente tidos como moedas de troca. Então o valor do metal foi inicialmente medido pelo peso, mas com o tempo os governos ou soberanos colocaram um selo sobre ele para evitar o trabalho de pesá-lo e tornar o valor conhecido à vista, né? Isso foi dando um lastro para o metal, né? Então, inibiu-se, na verdade, aí, né, o valor, sobretrachar o valor do metal em relação ao comprador ou ao vendedor ali, para evitar exatamente esse trabalho de pesagem. Então, um laço como um carimbo, por exemplo, facilitaria muito a identificação daquele valor do metal. Então, nem mais nem menos, ele valeria aquele valor independente do seu peso. Então, o problema mais sério ocorreu quando o soberano tentaria se beneficiar do monopólio da cunhagem desse metal precioso. A esse respeito, a experiência grega e romana oferece um contraste interessante. Ao tomar posse em Atenas em 594 a.C., instituiu uma desvalorização da moeda. Ou seja, Solon
percebeu que essa cunhagem estava favorecendo os soberanos, né? Houve um certo monopólio nessa cunhagem, e com a desvalorização da moeda, com certeza, né, esse soberano, ou esse grupo de soberanos, com certeza, iria ter uma certa depreciação daquele metal que ele possuía, teoricamente daquela moeda que ele possuía na época, né? Com essa desvalorização, o valor daquela cunhagem, daquele metal precioso, perdeu um certo valor. Então, essa experiência mostrou que carregar grandes quantidades de ouro, prata e outros metais era inconveniente e arriscava perda ou roubo. Porque nós tínhamos nas estradas, ali no caminho onde passavam os soberanos, os reis, os governantes, né? E até os lordes, os príncipes, havia assaltos, haviam grupos de mercenários exatamente para roubar esse ouro, essa prata, esses metais preciosos, porque sabiam do valor que eles estavam carregando, principalmente nas suas caravanas, nas suas viagens de negócios, nas suas viagens de peregrinação. Isso ocorreu muito aí ao longo da história. Então, o primeiro uso de dinheiro de papel ocorreu na China há mais de 1000 anos. No final do século XVIII e início do século XIX, o papel, moeda e notas se espalharam para outras partes do mundo. A maior parte do dinheiro em uso passou a consistir não em ouro ou prata reais, mas em dinheiro fiduciário, que promete pagar quantias específicas de ouro e prata. À medida que ao longo da história foi ocorrendo a migração, né, dos metais preciosos, das mercadorias para o papel moeda, o que aconteceu a partir do que ocorreu na China, né, quando o local que foi usado, o primeiro país a usar o papel moeda, o lastro do valor do papel moeda, né, era as quantias determinadas em ouro e prata, né. Até um tempo atrás, bons anos atrás exatamente, a cunhagem desse papel moeda, o lastro desse papel moeda era baseado nas quantias específicas de ouro. Então, naquela época, naquele período, né, você não usava mais o ouro real, né, a prata real ali, né? Então, o dinheiro se tornou um valor fiduciário, ou seja, com um lastro baseado nos metais preciosos, como o ouro e a prata. Gradualmente, os governos eles assumiram, né, um papel de supervisão, né, porque a moeda ela determina o grau de desenvolvimento de um país. Então, nada mais natural do que os governos assumirem esse papel de monitoramento, de supervisão. Eles especificavam o curso legal, definindo o tipo de pagamento que legalmente quitava uma dívida, quando oferecida ao credor, e que poderia ser usado para pagar impostos. Fundamental esse recurso, principalmente naquela época de guerras, onde as nações tinham muitos prejuízos em relação aos gastos com as guerras, né? Eles especificavam um curso legal, definindo o tipo de pagamento, né? Então eles predeterminavam que aquela dívida tinha um custo, tinha um valor, né? E aí você tinha o seu credor, e a partir dali poderia ser usado para pagar impostos, né? Um recurso que os governos tiveram exatamente para amealhar mais fundos, ou seja, mais moeda fiduciária, baseada no lastro do ouro e da prata, os principais metais preciosos da época, e atualmente ainda tem um valor muito grande. E isso foi uma saída dos governos, uma saída das nações, exatamente para que aumentasse os seus impostos, né, e tivesse o seu lastro garantido dessa moeda fiduciária que estava realmente alastrando o mundo e sendo usada aí como papel moeda, aí como moeda de troca nas economias, e principalmente atualmente entre as economias aí tem uma força muito grande, embora hoje na área de câmbio nós temos muitas opções além do papel moeda. Nós temos as criptomoedas, nós temos os ativos financeiros, né? Nós temos os investimentos em diversas situações onde o papel moeda ainda é forte, mas não é soberano como antigamente.
Então a moeda que você pode converter rapidamente em outro tipo de moeda é o dinheiro conversível. A moeda que você não pode converter em outro tipo de moeda é o dinheiro inconversível. Certificados que você pode trocar por uma quantidade específica de uma mercadoria, ou um certificado que representa dinheiro, mas na verdade não é dinheiro representativo. É muito importante essa definição de dinheiro conversível e inconversível. Nós sabemos que a moeda hoje, ela pode ter o seu lastro, o seu certificado, por uma quantidade específica de uma mercadoria, ou seja, um dinheiro conversível, ou um certificado que representa dinheiro, mas na verdade não é dinheiro, é um dinheiro representativo. Essa é a moeda, esse é o dinheiro inconversível. Ele fica lá como dinheiro, mas ele é como se fosse um certificado, uma representatividade daquele montante. Então nós temos esse dinheiro conversível, você pode trocar por qualquer bem, por qualquer mercadoria ou serviço. Por exemplo, você se hospedando num hotel, você paga com o seu cartão de crédito, você paga com o seu dinheiro. Então esse é um dinheiro aí conversível, paga com o seu talão de cheque, paga com a sua moeda, é um dinheiro conversível. Agora, um dinheiro onde você tem uma debênture, um CDI, um CDB, uma renda fixa, ações, um investimento no Tesouro Direto, por exemplo. Isso é um dinheiro representativo, o seu lucro, seu dividendo vai realmente ser representado por um dinheiro representativo. Na verdade, não é em espécie ali, é apenas uma representatividade, mas o teu dinheiro está ali. Como atualmente num banco digital hoje, num banco digital, onde você é representado exatamente por esses certificados. Tipos de papel moeda. Então, dinheiro conversível, inconversível e representativo são formas do que os economistas chamam de papel moeda. Outra forma de papel moeda é a moeda fiduciária. O dinheiro fiduciário é normalmente o papel moeda de um país, como o dólar americano ou o iene japonês. Então, uma mercadoria como ouro ou prata não garante o valor da moeda fiduciária, que está sujeita à desvalorização devido a crises econômicas como a hiperinflação. E, na verdade, o papel moeda, de um país é esse dinheiro fiduciário, assim como nós temos o dólar americano, o iene japonês. Então essa mercadoria, como o ouro e a prata, elas não garantem o valor da moeda fiduciária. Por quê? Porque alguns países, e praticamente todos os países, têm as suas crises econômicas, eventualmente alguns têm a sua hiperinflação, como o Brasil diversas vezes já passou por esse momento. Nós temos as agitações políticas das nações e as guerras que também afetam o valor do dinheiro fiduciário e pode até torná-lo inútil. Como atualmente nós vemos a guerra da Ucrânia, onde a invasão exatamente, com certeza, está mexendo no câmbio, no valor da moeda da Ucrânia e principalmente da moeda russa também. O rublo caiu bastante, exatamente por conta dessa agitação política e dessas guerras que afetam o valor do dinheiro fiduciário. Esse dinheiro fiduciário, ele não tem mais o lastro só no ouro e na prata como antigamente. Ele depende única e exclusivamente agora da sua desvalorização, da forma como ele é emitido, e também baseado nas crises econômicas de todos os países, na verdade. Por isso que hoje se controla muito a inflação, tenta-se manter uma estabilidade política, tenta-se estar em paz, não só entre as nações, mas internamente, exatamente para que esse valor fiduciário da moeda ele tenha um lastro, tenha um valor de mercado muito grande. É por isso que os Estados Unidos conseguiu chegar na frente em relação ao dólar, por conta disso, por apaziguar e manter aí uma certa estabilidade, onde gera um valor de mercado entre as nações, na verdade respeitam aí o poder de compra, o poder de negociação que tem a moeda americana. E
E aí, no caso, os investidores, o que acontece? Eles consideram o dinheiro ou moeda conversível como tendo um alto nível de liquidez, porque eles podem comprar, vender, trocar moedas conversíveis com pouco ou nenhuma restrição governamental. Então, os investidores usam bastante aí dessa moeda conversível, né? Porque ela tem uma alta liquidez e quem negocia, quem é investidor nato, ele sabe que a liquidez é fundamental, né, para os seus investimentos crescerem, o seu lucro crescer. Então ele usa bastante dessa moeda conversível. Ele, embora invista em ações, em moeda inconversível, mas ele também usa bastante e equilibra bastante entre comprar e vender essas moedas conversíveis, né, porque tem uma alta liquidez. A partir de 2009 nós tivemos a criação do Bitcoin, né, que é uma moeda digital, né, que veio descentralizar exatamente o sistema financeiro atrelado aos bancos, né, onde você não tem aí uma origem nem um fim. Então está revolucionando o mercado de câmbio exatamente por conta disso. Então os investidores eles podem decidir comprar moedas conversíveis se as previsões de mercados apontarem para o crescimento econômico positivo de um país. Nós temos toda uma gama hoje em dia com a tecnologia favorecendo em muitas decisões financeiras em relação aos investimentos, às previsões financeiras. Então, grupos conglomerados exatamente que têm os seus equipamentos, né, seus computadores, suas tecnologias, e seu grupo de pessoas ali trabalhando dia e noite exatamente por conta dessas previsões, analisando as bolsas de valores do mundo inteiro, nas commodities, né, a taxa de câmbio, né, o câmbio flutuante, né, as relações entre os países, as políticas, as crises econômicas, as guerras, as desvalorizações, né, a fome, e aí as necessidades dos países de realmente se reerguerem num pós-guerra. Então tudo isso, né, a valorização das mercadorias, né, que é básico para as populações. Então tudo isso aí, numa análise, num infográfico, em relatórios que vão determinar o crescimento econômico de um país. E às vezes nós temos um George Soros que negocia de forma individualizada, mas que tem uma equipe por trás, empresas por trás, que realmente acaba influenciando aí nos meandros, né, e influenciando também nos índices, né, de investimento aí, de ganho e perda desse sistema. Então o crescimento econômico geralmente indica que o valor da moeda de um país deve aumentar ou valorizar em relação à moeda de outro país. Então o crescimento econômico geralmente ele indica isso. Vai valorizar em relação a outro país. Então os Estados Unidos ele tem muito disso, né? Ele analisa os mercados e ele vai caminhando com a sua política pública e a sua política externa de acordo com exatamente essa valorização, esse crescimento, né? Se você tem um país que está num crescimento econômico gigantesco, como os países asiáticos, né, como a China, o Japão, aí a Coreia do Sul, nós temos a Tailândia, a Singapura, países que são verdadeiros tigres asiáticos. A política externa dos Estados Unidos em relação a esses países já é diferenciada, por exemplo, como da América Latina ou do Caribe. Porque é exatamente a valorização da moeda de outro país. E ela embute exatamente a valorização do dólar em detrimento de outras moedas. É fundamental analisar essa flutuação do câmbio exatamente por causa do dinheiro conversível, né? Os investidores, as empresas, os governos, e eventualmente alguns investidores privados estão de olho exatamente nessa valorização, no crescimento econômico, nas taxas de inflação, né, na flutuação do mercado em relação ao sistema financeiro e ao sistema de câmbio. Então o dinheiro ou moeda inconversível é ilíquido, porque os investidores não podem comprá-lo, vendê-lo ou trocá-lo devido a sanções políticas, restrições governamentais, regulamentos cambiais e alta volatilidade. Então esse dinheiro inconversível é exatamente isso, os investidores não podem mexer nele. Há uma certa restrição, há alguns regulamentos cambiais,
né? E é uma volatilidade muito grande. Há uma liquidez grande em relação a isso, há uma alta volatilidade também, uma mudança de um dia para o outro. Então, quando uma autoridade reguladora do governo, nós temos várias, ou um banco central de um país rotula uma moeda como inconversível, faz isso como um meio de proteger os investidores de comprar, vender ou trocar moedas estáveis por aquelas que os reguladores governamentais consideram moedas instáveis. Então, no mercado de câmbio, às vezes nós temos essa configuração, né, dos governos exatamente de taxar determinadas moedas aí como inconversíveis, ou seja, né, não vou querer converter a minha moeda aí como referência, por exemplo, como a Libra, como o marco alemão, como o euro, antigamente o marco alemão, como o euro, né, ou como o dólar canadense, né, australiano. Então os americanos principalmente, eles conseguiram deter e manter aí no topo com a sua moeda forte, exatamente com determinado esse tipo de taxação em relação, principalmente às suas mercadorias, às suas relações de troca, às suas importações e exportações, tornando o seu dinheiro ou a sua moeda inconversível, ou seja, não aceito nenhum tipo de moeda no seu próprio dólar, né? E isso para os investidores é complicado no sentido de liquidez, de investimento, né, de desenvolvimento financeiro, né? Mas isso realmente os mercados, né, o governo tem em si muito, muito claro isso aí. E essas políticas públicas, políticas de política externa, exatamente em relação ao câmbio, em relação às moedas, são fundamentais, né, para deter, às vezes, até um avanço de uma inflação ou de uma crise econômica. Então, o dinheiro representativo pode ser um certificado de reivindicação sobre uma mercadoria como ouro, prata ou petróleo. Nós sabemos que na área petrolífera acontece muito disso, o dinheiro representativo, né? O proprietário desse certificado pode trocá-lo pelo valor da mercadoria. Nós temos, principalmente na área petrolífera, né, nós temos ali as plataformas marítimas, né, onde se extrai o petróleo, e ali os campos eles são configurados, né, são taxados, são cobrados de acordo, né, com determinadas regiões do solo marítimo ali. E eles vendem, o governo faz a sua licitação e vende um pedaço de cada solo ali, né, visualizando ali como se fosse um terreno ali onde cada parte pode comprar a sua mercadoria. E o proprietário desse certificado ele pode trocar por esse pedaço, por esse poço que ele acabou de comprar, né? A mercadoria ela não é real, é dinheiro representativo, mas o dinheiro é a minha própria mercadoria. Então esse dinheiro representativo, né, também pode ser um certificado, né, um certificado em papel que representa a intenção do fabricante do certificado de pagar ao proprietário do certificado dinheiro real. Por exemplo, um cheque administrativo de um banco pode ser considerado dinheiro representativo. Isso acontece muito aí nas transações entre ouro, prata, né, nas transações do petróleo, como nós falamos, né? Às vezes um montante financeiro muito grande não pode ser transportado, né? Então você emite um cheque administrativo, né, e aquele valor ele vai de banco para banco, né, se tornando um dinheiro representativo, principalmente nas negociações de alta soma, alto montante. Nós vemos acontecendo às vezes na migração, aí, na compra de uma empresa por outra, né? E os órgãos reguladores, né, de controle aí dessas transações financeiras estão de olho exatamente nisso, não só para frear a margem do spread de bancário, do spread entre o valor do câmbio, né, da moeda de venda e da moeda de compra, exatamente para evitar esse spread alto. Aqui o dinheiro representativo aí entra como uma solução em relação a essas taxas que podem ser usurpadas aí no mercado. E para finalizar, geralmente moedas totalmente conversíveis vêm de países mais estáveis e ricos,
As principais moedas, incluindo a libra esterlina, dólar americano, euro, iene japonês e franco suíço, são conversíveis, né? Os Estados Unidos têm essa facilidade de poder converter as moedas exatamente por conta disso, né? Eles tanto atuam com moedas inconversíveis, né, para proteger o seu mercado interno, mas em relação à parte externa eles atuam de forma liberada, assim, na verdade, e essas moedas se tornando conversíveis, né, há um lastro mais forte dos seus produtos sendo valorizados ao redor do mundo inteiro e sendo bem aceitos aí em todas as nações, exatamente gerando um câmbio forte para aquele país, né? E o dinheiro inconversível também tem o seu significado dentro da área de câmbio, e o dinheiro representativo também como forma de troca, de moeda de troca entre os países, entre as empresas e entre as nações. Ok? Espero que você tenha tido um ótimo aproveitamento dessa videoaula. Te espero nos próximos vídeos. Até lá!